vezes o senhor diz aqui para nós e para a imprensa em geral, de que tudo partiu de uma premissa equivocada, de que foi um mau negócio a Petrobras, Vossa Excelência tem clareza de que a primeira pessoa a pronunciar-se no sentido do equívoco da premissa foi a presidente Dilma ao dizer: se eu tivesse recebido aqui uma coisa mais completa, não teria assinado isso. Ninguém inaugurou esta fase da premissa equivocada. Vossa Excelência tem clareza, pelo menos, que o problema começou com a fala dela? É uma pergunta que faço a Vossa Excelência. Não, aí a premissa equivocada foi a valorização de cláusulas que não têm Mas isso foi dito pela presidente Dilma. Vossa Senhoria concorda... Não, eu sei, mas Vossa Senhoria concorda que a partir do momento que ela coloca em dúvida, dizendo eu não teria aprovado se eu tivesse mais informações, ela põe em xeque a postura de Vossa Senhoria. Isso está claro. Não, o senhor tem alguma dúvida sobre isso? Não tenho dúvida sobre isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, é uma opinião dela, que pode perfeitamente estar equivocada. Isso que eu digo. Ou seja, a opinião equivocada dela pode ter causado uma série de sabores ao senhor, a Vossa Senhoria. Essa questão, por que todos perguntam essa questão do Marcelo, que é seu amigo, do advogado? Uma correção. O Marcelo, desculpe interrompê-lo. Por favor. O Marcelo, eu conheço o Marcelo por ter trabalhado na Petrobras. Estão colocando como se fosse um amigo de muito... Não é Então, reformulo. Por ser seu conhecido, o Marcelo, todos estão colocando em xeque, por quê? Marcelo trabalhou com o escritório da Thompson. Thompson advogou para a Petrobras em Pasadena. Marcelo loca um apartamento para sua esposa onde o senhor morou. Vossa Senhoria concorda que, por mais que seja uma ilação, gera um certo desconforto, ou nós todos estamos equivocadamente num raciocínio sem nenhuma lógica? Não, evidente que esse tipo de ilação e afirmações que está sendo feita gera um desconforto, principalmente pela exposição. Isso é um problema da mídia, né? Que é muito bem utilizado pelos senhores, quando tem interesse... o PSDB sempre foi um expert em usar a mídia. Não, mas sempre foi, PT não. Essa revista, ela é especializada, eu não vou nem citar o nome, em levantar esse tipo de coisa que propicia esse tipo de... Então, as ilações ficam a cargo de cada um. Mas eu concordo plenamente com o senhor que isso causa um profundo desabor e desagrado. Desconforto. Desconforto porque causa, afinal de contas... Já entendi. Entendeu? Uma outra pergunta, ainda na linha do desconforto. Vossa Senhoria concorda que causa um certo desconforto a todos nós e à opinião pública? Vossa Senhoria dizer assim: não tenho nenhum envolvimento criminal ou civil ou nada debaixo do pano na questão de Pasadena, mas por via das dúvidas estou passando meus bens para meus filhos e neto. Vossa Senhoria acha que causa um desconforto ou não causa um desconforto para quem está ouvindo Vossa Senhoria falar? Bom, eu não passei meus bens para meus filhos e netos. Eu fiz uma doação, já que esse assunto também foi bastante explorado, né? Eu fiz uma doação que é uma antecipação de herança. No meio desse episódio todo, né? Não foi antes não, né? Que episódio? Porque... Vossa Senhoria sabe do que eu estou falando. Não, eu sei o que o senhor está falando, mas eu estou dizendo o seguinte: eu segui o exemplo, não estou dando porque, já que o senhor colocou no assunto, eu doei 3 imóveis, né? Sendo que para meu filho, eu só tenho um filho, uma filha e uma neta. Não, para quem o senhor dono, eu sei, todos nós sabemos. Apenas para dizer ao senhor, a Vossa Senhoria, que foi doado durante um processo em que seus bens seriam disponibilizados pelo TCU. Não. Gera desconforto. Desculpe, deputado, não. Pois não. Por isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Não havia... o TCU... Não havia decidido. Posso? Lógico. O senhor não deixa eu continuar? Não, mas é que eu imagino a resposta. O TCU, eu como diretor da Petrobras, durante 5 anos, tem vários processos, porque por ser participante da diretoria e as decisões são de diretoria colegiada, o TCU questiona e tem uma série de... Só me desculpe, é que eu tenho só 10 minutos. Não adianta o senhor tentar dizer que houve a transferência dos bens e que nada tem a ver com Pasadena, porque tudo tem a ver... Não tem nada a ver com Pasadena. Então eu estou dizendo isso, não tem nada a ver com Pasadena. Então me diga o tempo em que houve essa transferência. Qual o momento que houve? Pasadena... Qual o momento que houve a transferência dos bens, a doação? Faz 3 ou 4 meses. Realmente não tem nada a ver com Pasadena. Vossa Senhoria tem razão, eu estou equivocado. Vamos continuar a pergunta aqui.
Vossa Senhoria tem passaporte diplomático? Ou teve alguma vez? Eu tive na época que eu era diretor internacional. Em que período que Vossa Senhoria teve esse passaporte diplomático? Durante o período que... Durante todo o período? Sim, de 2003... Por quem foi requerido esse passaporte diplomático a Vossa Senhoria? Por quem foi requerido? Não, a Petrobras providenciava isso, eu nunca requeri. Vossa Senhoria não fez nada, de repente apareceu um passaporte diplomático. Alguém tem que requerer, né? Não. Alguém pede. Desculpe. Eu, como diretor internacional, eu visitei durante 5 anos mais de 40, 50 países. Eu entendo a lógica. Então, mas não estou entendendo que o senhor pergunta a quem... Porque alguém tem que fazer a solicitação. Por exemplo, eu me tornei deputado, eu tenho passaporte diplomático. Sim. Eu fui lá pegar o passaporte diplomático, eu fui lá requerer, assinei, eu pergunto, Vossa Senhoria, todos o que antecederam e sucederam a Vossa Senhoria tiveram passaporte diplomático automaticamente? Sim. Não houve requerimento. Vossa Senhoria não se lembra disso? Não há problema nenhum de se lembrar. Não, porque isso era um documento normal, que era necessário para facilitar. Perfeito. Lembra que a gente visitava... Eu compreendo mesmo a lógica. Vossa Senhoria foi testemunha, ou arrolado como testemunha, do Doleiro Youssef. Qual a razão para ter sido arrolado como testemunha de defesa dele? Eu não faço a menor ideia. Eu estive sexta-feira passada depondo aqui no Rio, através da Justiça do Paraná, porque o advogado do senhor Alberto Youssef me indicou como testemunha. E que perguntas ele fez ao senhor? Ele me perguntou, isso está disponível, inclusive saiu até publicado no jornal, perguntas sobre os níveis de decisão da Petrobras, que aliás é o que eu estou confirmando, que as decisões da Petrobras são colegiadas. Se eu participava das decisões da diretoria de refinaria, eu falei que Abreu e Lima eu não participei porque já tinha saído quando começou a obra, como participava das decisões de compra de plataforma, de compra... Vossa Senhoria trocou telefonemas em algum momento em que esteve como diretor ou logo após com o senhor Alberto Youssef? Eu não conheço o senhor Alberto Youssef. Então nunca trocou, nunca teve relação? Não conheço o senhor Alberto Youssef. Deixe-me passar aqui nesses 2 minutos que restam a impressão que fico, senhor Severo, com toda a sinceridade. Vai não. O episódio que envolve Vossa Senhoria, ele está totalmente restrito, pelo menos até o presente momento, antes da delação premiada, a Passadina. Vossa Senhoria tem uma visão que a presidente Dilma se contrapôs a ela de uma forma veemente, e evidentemente quando ela se contrapõe na condição de presidente, ela coloca Vossa Senhoria numa posição de defesa absoluta, porque tem que se explicar perante a presidente e tem que ser educado e cortês e elegante com a presidente. Vossa Senhoria não teve seu nome relacionado com o doleiro, não teve seu nome relacionado com esquema de corrupção e nem com um eventual pagamento a ser comprovado a deputados e senadores. O caso de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, está muito restrito. Talvez Vossa Senhoria, seu advogado, se me permite, poderiam perfeitamente esclarecer um episódio que gerou esse mal-estar para o país, numa sessão reservada, numa conversa conosco, porque não pesa nada contra Vossa Senhoria do esquema de corrupção da Petrobras, que não seja a mal-sucedida ou bem-sucedida venda. E eu vou mais além. Ela poderia ficar, por exemplo, no campo do erro. Um mau negócio. Eu não achava, mas talvez tenha sido. Mas Vossa Senhoria saiu numa linha de defesa tão absoluta da presidente, de tudo, que a cada momento mais buscam informações até chegar na Thompson, que aliás faço um registro aqui para que todos saibam. Essa Thompson, que foi parceira do Marcelo, que alugou para sua esposa o apartamento, ela fez uma coisa, senhor relator, que quase não existe na história dos Estados Unidos. O juízo arbitral, ele é correto, ele é adequado. Quando que você recorre? Quando ficou comprovado que houve corrupção ou que o árbitro é corrupto. Recorreram, perdemos 72 milhões, porque evidentemente não provaram nenhum nem outro, e nem tinha prova. Foi esse escritório que nos fez perder. Pegou 7 milhões de dólares para ele e perdemos 72 recorrendo de um juízo arbitral cujas condições para recurso eram corrupção do árbitro, corrupção na decisão. Absolutamente inócua. E ele é amigo do Marcelo, e o Marcelo locou um apartamento para sua senhora. Tudo isso por quê? Porque Vossa Senhoria está no campo da defesa desde o momento em que a presidente Dilma o acuou com a famigerada frase de que eu não tinha conhecimento de nada. Aliás, ela fala do resumo
se me permite aqui, já concluindo, senhor presidente, do resumo, que ela falou um resumo incompleto. É uma frase totalmente sem sentido, porque o resumo ele é incompleto por excelência. Senão não chamaria resumo, ele seria o todo. Então eu sugiro a Vossa Senhoria que reflita, senhor Severo, Vossa Senhoria não faz parte desse mar, dessa lama que está aí toda na Petrobras. O episódio é muito restrito. Pense com carinho nisso e se vale a pena Vossa Senhoria comprometer uma trajetória técnica e profissional como a sua, que eu respeito, por causa de um episódio que não lhe diz respeito. É uma reflexão que eu sugiro que Vossa Senhoria faça. Ok.